Olá, amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está assistindo esse DVD, esse canal, o que importa é que nós vamos começar, a partir de hoje, um estudo sobre o relacionamento entre um casal e como se deve fazer para que nós possamos ter um aperfeiçoamento. Hoje, nós vamos fazer um aperfeiçoamento de um complexo relacionamento, que você possa gravar isso, de um homem e uma mulher. Por isso nós abrimos esse espaço desse estudo para falarmos de algo que é muito importante. As gerações estão cada vez piores, mas não se para analisar, não se para explicar, não se para mostrar a direção certa para que as pessoas possam tomar a posição e assim fazer. Muitas pessoas querem aprender, muitas pessoas querem fazer, mas os dias são tão corridos, a qual ela não consegue entender o porquê passar por tudo isso que ela está passando. Então nós estamos aqui hoje mostrando para você que você possa ir lá no nosso canal e fazer, se ligar conosco, que você possa se inscrever nesse canal para você aprender os outros estudos que nós vamos estar fazendo sobre um relacionamento que tem complexidade, mas que nós queremos aperfeiçoar por intermédio do estudo da Palavra de Deus, que ela vem por revelação. Isso não é um estudo pela meditação da própria mente, não. Isso aqui é um estudo pela revelação da Palavra de Deus. Não adianta você querer fazer um estudo segundo a letra, segundo os seus pensamentos, não. Tem que ser segundo o que relata a Palavra de Deus, pela que possa ser segundo relacionado com o Espírito da Palavra de Deus, tá bom? A revelação do nosso Deus. Então, por isso nós podemos chegar lá em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, enfim, sobre tudo. Criou Deus, pois, o homem. Versículo 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem e a mulher os criou. Então, essas duas partes eu gostaria que você parasse para você analisar. Primeira parte, que é o versículo 26, as Escrituras diz também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, o primeiro quem foi formado foi Adão. Adão foi formado em primeiro do que Eva. Porque quando Adão foi formado, ele foi formado em imagem e semelhança de Deus. E depois que Deus formou Adão, Deus continuou fazendo a criação, que eram os animais. Depois que ele criou os animais, ele deu ordem a Adão para que Adão desse nome aos animais. E Adão olhava, cada animal tinha o seu cônjuge, mas ele não tinha. E Deus observou isso. Quando Deus observou isso, Deus parou e pensou, poxa, e fez com que Adão caísse em profundo sono e fez a sua esposa da própria costela. Você vê que geralmente o homem suja a gola da camisa sempre, a mulher não. Por quê? Porque a mulher ela não foi feita do barro, ela foi feita da carne do Adão. Mas o homem foi feito do pó da terra. E eu gostaria que você observasse esses detalhes, que é muito importante para que você consiga entender a vontade de Deus. Então Deus, quando ele criou a mulher, ele criou da costela de Adão, mas enquanto isso, antes de criar, ele estava criando ainda
os animais. Tá certo? No capítulo 2, ele diz, né? Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Mas lá no capítulo 2 já, foi quando ele formou a mulher. Então, é importante você detalhar, frisar isso aqui, né? Para que tudo saia perfeito. E a esposa, a mulher, ela foi feita para ser uma auxiliadora do marido. Por isso nós estamos nesse estudo para que você possa entender e fazer a vontade de Deus, se assim você deseja. Você que é solteiro, você que é solteiro, você que é casado, você que, né, está com um relacionamento conturbado e pensando em desistir desse relacionamento, pare para pensar, não desista. Você primeiro tem que meditar o que está acontecendo sobre a sua vida. De repente você culpa seu pai, sua mãe, porque tiveram um relacionamento conturbado. Mas não é por causa disso que o seu relacionamento, o seu casamento vai dar errado, meu amado, minha amada. Não. Mas é pelo fato de como você teve esse relacionamento com seu marido, com a sua esposa. Aí você tem que parar, pensar, analisar o porquê aconteceu esse relacionamento. Por isso que nós aconselhamos que você pare e procure o anjo da igreja, que é o pastor da igreja, e vá e tire um conselho com ele. Medita para o que ele está falando, se está de acordo com a vontade da palavra de Deus. Tá certo? É muito importante isso. As pessoas hoje estão tomando posições erradas e precipitadas por não conhecerem, né, a obra de Deus. A obra de Deus nada mais é do que você, homem, você, mulher. Você é a obra de Deus. Nós somos obras de Deus. Mas se nós queremos fazer a obra de Deus, todos são capazes de fazer a obra de Deus, todos fazem. Quando nós fizemos a obra de Deus, quando nós obedecemos às Escrituras Sagradas. O fazer a obra de Deus é nós meditarmos nas Escrituras Sagradas. Tá certo? Por isso que eu quero que você entenda, a vontade de Deus é essa, que você venha fazer a obra de Deus, ou seja, obedecer, meditar o que Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu faça, para que você pare com esse sofrimento que você está levando e culpando a tudo e a todos como Eva, como Adão culpou. Tá certo? Então, é importante nós parar e recomeçarmos de onde nós caímos, como ele fala nas cartas em Apocalipse. Porém, aqui no livro de Gênesis, nos ensina e aí nos mostra a forma certa. Nós temos que sempre começarmos pelo início, para levantarmos e sairmos fortalecidos na graça de Deus. Tá certo? Então, no momento em que Deus formou Adão, formou Eva, veja que eles fizeram no caráter, ele fez no caráter para que fosse imagem e semelhança de Deus, e Eva fosse a sua auxiliadora. Eva não foi feita para ser cabeça, Eva não foi feita para ser igual a Adão, porque senão Deus tinha feito Eva da terra, e Deus não fez Eva da terra. Deus fez Eva, né, da costela de Adão. Veja, quando Deus formou Adão, ele deu o quê? O sopro do Espírito. Mas quando ele formou Eva, ele fez o quê? O homem vivente. Tornou-se de Eva. Quando aconteceu que Eva parou
passou, Deus não soprou nas narinas de Eva, não. Deus formou Eva de Adão, porque Adão já tinha vida. Então, a vida que Adão tinha, o Espírito tornou homem vivente Eva. Isso nós temos que analisar. Isso é o que? Revelação do Espírito da Palavra. Nós precisamos analisar isso aqui, tá certo? Então, quando aconteceu isso, ele colocou os dois ambos no jardim do Éden. E deu para eles, olha, para Adão, ele falou com Adão, porque Adão era espírito e Eva era alma vivente, né? Então, é isso que nós entendemos por causa da revelação do Espírito do Senhor, para que nós possamos, né, se encaixar na vontade de Deus. Então veja que no momento em que ele fez ambas as partes, o diabo, Satanás, que era espírito, que eles não podiam ver, porque Satanás era um espírito sem corpo, e eles eram um espírito com corpo e alma. Então eles não poderiam ter acesso ao espírito invisível. Então Satanás, olhando, sabendo que Adão e Eva eram a perfeição de Deus, ele ficou enciumado com Deus, disse: eu destruirei esta obra de Deus, que era o homem e a mulher. Eu destruirei esta obra de Deus. Mas ficou pensando: como eu destruirei elas? Se eles têm um espírito, os dois ambos tinham um espírito e almas, né? Passaram a ter alma vivente. Então, meu amado, minha amada, o que aconteceu ali? Satanás olhou para a serpente tinha só alma, mas não tinha espírito. Então Satanás se aproveitou e entrou na serpente. E através da serpente seduziu Eva, para que Eva, né, fosse comer e desobedecer a palavra de Deus e comer do fruto. E ela comeu. Quando ela comeu, ela seduziu Adão e elevou Adão também a comer. Ambos os dois desobedeceram a palavra de Deus. Está entendendo? Isso que é importante. Por isso que eu digo sempre, olha, Deus ele fez antes, bem antes o homem. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança dele. E depois dos animais ele fez Eva, formou Eva da costela de Adão. Então é importante isso, está entendendo? A partir daí então, eles pecaram, porque Satanás passou a ter poder sobre a vida de Adão e de Eva, trazendo eles o que? Abriram seus olhos e vendo a vergonha que eles tinham cometido, que era o espírito da desobediência. Por isso que hoje nós temos que se aperfeiçoar no espírito da obediência, que é a palavra de Deus. E isso não está acontecendo nos casais, nas famílias. Elas hoje querem resolver seus problemas sem que primeiro elas observem as Escrituras, como agradar a Deus. Será que eu vou fazer agradar a Deus? Então hoje nós queremos passar para vocês, né, que o aperfeiçoamento de uma cumplicidade, de um relacionamento está em você. Está em você. Você que decide isso hoje. Como nós que decidimos hoje isso. Mas há tempo de parar, há tempo de pensar, há tempo de reconstituir o casamento, a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, a nossa vida material, enfim, há tempo para tudo, mas tudo depende se você consultar e ser a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Você quer reconstituir o teu casamento? Então faça a obra de Deus. E aí você pergunta: mas pastor, como fazer a obra de Deus? Quando você obedece às Escrituras, isso é fazer a obra de Deus.
porque você vai estar fazendo a obra de Deus. Você é a obra de Deus já, tanto homem quanto mulher. Mas para fazer a obra de Deus, você tem que obedecer às Escrituras. E a revelação, ela vem quando você passa a meditar nas Escrituras, não no seu pensamento, não no seu sentimento, não no seu querer. E aí você vai passar a entender que esse relacionamento complexado que você tem, ela veio e pode ter vindo pela paixão. Pela paixão, meu amado, minha amada. E a paixão foi o que aconteceu com Eva, com Adão. A paixão te afasta de Deus. A paixão te seduz a fazer a tua vontade. A paixão te seduz a você fechar o coração, a fazer aquilo que vem no pensamento, que vem maligno, que é algo diabólico. Então hoje nós queremos que você entenda e que você pare para analisar como que você casou, como que você vai casar, o porquê você vai casar. Você já parou para pensar isso? Quantas pessoas hoje você tem visto que o relacionamento delas não dá certo? Já não deu desde o início, eles continuaram. E por que eles continuaram com esse relacionamento? Porque, na verdade, muitas das vezes eles foram escravos da paixão. Ou, muitas das vezes, eles tiveram um casamento que foi impuro. Fizeram um casamento impuro. E o que é um casamento impuro? O que você entende por um casamento impuro, meu amado, minha amada? É quando aquele casamento, ele é feito por interesse, ele é feito por um ciúmes, ele é feito por mágoas, ele é feito por raivas, ele é feito por orgulho, por arrogância, enfim, tantas coisas. Ele é feito por querer, ele é feito pelo dinheiro. Eu casei porque ele tinha dinheiro. Eu casei para fazer ciúmes para fulano, para fulana, para fulana, né? Então, você tem que ver como foi feito o seu casamento. O que levou você, né, seduzir o seu marido ou a sua esposa para casar com você? Ou de repente essa paixão possessiva fez com que você amontou brasas na cabeça da esposa ou do marido e fez coisas que ninguém faria para ele ou para ela, para que ela se tornasse obrigada. Então foi um casamento possessivo, né? Foi um casamento que foi obrigado pela paixão, diferente. Ela se obrigou a casar com você, né? Por causa do que você tem feito ou fez, o que você tem falado, o que as pessoas têm falado, você tem aguentado, né, ao lado do teu marido, ao lado da tua esposa por causa disso, né? O que os outros vão falar, vão pensar, mas isso é de Deus, tem vindo de Deus, essa sua atitude, esse relacionamento é de Deus. Pare para pensar, meu amado, minha amada. Você deve procurar alguém para que possa lhe orientar nesse ponto de vista. Pare para você pensar. Analise as Escrituras. Foi para isso que Deus fez o casamento? O casamento é formado de uma paixão ou de um amor? Às vezes, eu não sei, você sabe, né? Você é mulher e de repente você casou com ou vai casar com seu marido, né? Ou com seu noivo, ou seja lá o que for, você quer casar. Porque você quer sair da presença dos pais, porque você quer sair de casa, porque você está passando necessidade. Não é assim, meu amado, minha amada. Primeiro você deve buscar um relacionamento com Deus. Primeiro você deve buscar a direção de Deus. Deus vai te tirar dessa situação. Em primeiro lugar, você tem que sair desta situação. Você nunca vai resolver um problema em cima de outro problema. Você vai criar mais problema para a sua vida. Porque aí você pensa que saiu, que foi, se livrou, você se atrapalhou mais ainda. E é por isso que tem dado muitas das vezes morte,
Os maridos têm matado as esposas têm matado os maridos, porque os relacionamentos deles são conturbados, o relacionamento deles não veio de Deus, mas veio de uma necessidade, veio de um orgulho, veio de uma prepotência, veio de, enfim, tantas coisas que a pessoa pode relacionar um casamento, mas menos do amor. O casamento feito pelo amor, ele tudo pode, tudo suporta, sofre, espera na hora certa. Esse é o casamento verdadeiro, ele espera, ele não se precipita. Mas quando aconteceu uma precipitação, ainda há condições de ter e de se relacionar bem. Ainda tem condições de você, mudar essa atitude, mudar esse casamento, mudar esses sentimentos. Mas você deve querer, fazer a obra de Deus. E o fazer a obra de Deus é quando você obedece às Escrituras Sagradas. Por isso nós estamos aqui hoje para ensiná-lo. Porque o seu relacionamento só vai dar certo se você obedecer às Escrituras Sagradas. Se você se sujeitar, se você praticar as Escrituras. Caso contrário, a opressão da paixão vai acabar te detonando, te destruindo. Você vai acabar morrendo e perdendo a sua própria salvação e também o seu cônjuge. Porque um relacionamento conturbado, que está a risco de tudo, de uma destruição completa. Porque nós temos visto pessoas que têm conversado conosco e se mostrado pessoas como que foram casadas através de uma paixão. Tem condições de reconciliar-se? Tem. Mas tudo depende de você pegar a ponta certa. Como se relacionar novamente. Ambos os dois. Tem que mudar essa situação, esse sentimento. Vocês têm que ter um relacionamento segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. O problema é que ninguém, que é a maioria, não querem se relacionar segundo a palavra de Deus, porque o que os outros vão dizer e o que vai acontecer automaticamente não dá certo. Então, eu aconselho você, vai a uma igreja, procure o pastor da sua igreja, sente com ele, peça ajuda, peça auxílio, porque a palavra de Deus, ela nos relata que ele é o anjo da igreja. A igreja são vocês. O anjo da igreja é o que cuida da salvação humana. É o que tem a revelação da palavra de Deus. Esse é o anjo da igreja. Para que as pessoas cheguem a Jesus. Ali, às vezes, você não tem esse relacionamento com Deus. Então procure alguém que tenha esse relacionamento com Deus e alguém que tenha a direção do Senhor para que você possa ser feliz no seu casamento, para que você possa ser feliz no seu noivado, para que você possa ser feliz no seu namoro. Até isso você tem que parar e meditar, porque os prazeres da carne vai te levar à escravidão do pecado e o prazer da carne nos leva à morte. Pode ver que lá em Gálatas fala sobre isso aí. Andai em espírito, jamais satisfazeis a vontade da carne. E quando você anda em espírito, é quando você o quê? Obedece às Escrituras. É quando você examina as Escrituras para que você tenha uma vida feliz. Às vezes você está vivendo uma vida empurrando com a barriga. Você está vivendo uma vida angustiada com a pessoa que está ao seu lado. Você não tem falado, mas tem sido aquela pessoa de repente, ou aquela pessoa que tem querido se igualar ao seu marido. Não é assim, meu amado. Você está querendo ser cabeça, mas não é assim. Você vai acabar se autodestruindo. Olha o que acontece. Ninguém fala porque ninguém, na verdade, não examina as Escrituras.
Olha o que acontece, por que está tendo muito feminicídio? Por que isso? Por que está tendo muito feminicídio? Porque não obedecem às Escrituras, porque não examinam as Escrituras. Elas preferem viver do jeito que elas pensam, do jeito que está na cabeça delas. Na verdade, o que está na cabeça das pessoas hoje, há uma força negativa, maligna, que está no ser humano, que eleva, né, essa destruição. É como uma explosão, provocou uma explosão no casamento. E quando acontece isso, meu amado, minha amada, acontecem os feminicídios, ao qual aconteceu porque falta de examinar as Escrituras Sagradas, tanto o homem quanto a mulher. Você precisa examinar as Escrituras para você ser feliz. Não adianta você pensar, eu vou casar com fulano porque eu vou ser feliz, vou casar com Beltrana porque eu vou ser feliz. Não, não é assim que funciona, meu amado. Você tem que casar por amor. E para isso você deve procurar uma igreja e procurar um líder da igreja, um anjo da igreja, para lhe auxiliar, para lhe mostrar o caminho, como chegar lá, como ser feliz, como fazer a pessoa ser feliz. Está entendendo? Ele vai aconselhar esse casamento que já deu errado, esse casamento que está para dar errado. Enfim, ele vai aconselhar, ele vai mostrar o caminho, ele vai mostrar a direção certa para você. Tá certo? E isso é importante você entender. Por isso que nós estamos aqui falando, né, sobre Eva e Adão. Então, quando eles caíram e aí aconteceu isso, fez Deus o quê? Olha lá no livro de, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta e peles, fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Capítulo 3 de Gênesis, não é lá em Apocalipse, aqui em Gênesis. Então, capítulo 3, versículo 21, capítulo 3, 21 de Gênesis, né? Para que você possa entender. Então, ele fez o quê? Ele fez vestimenta para eles. Deus fez vestimenta para Adão e Eva, porque apareceu-lhe a vergonha. E para ele poder fazer isso aqui, depois do pecado, ele teve que mostrar o sacrifício. Ele teve que mostrar a oferta, ele teve que mostrar o dízimo, ele dizimou aquele animal, ele matou aquele animal. Veja que é muito interessante você entender, aprender, isso aqui é o propósito da salvação. Deus teve que criar um propósito da salvação para você e para mim. Deus teve que, primeiramente, ele teve que dizimar um animal por mim. Depois, o que ele fez? Ele ofertou o animal e depois ele sacrificou o animal, ou seja, ele sacrificou e ofertou o animal para o homem. Hoje as pessoas não querem, elas não querem obedecer, se sujeitar ao que ele fez. Ele fez para dizer: olha, Adão, a partir de hoje, tu vai ter que fazer isso aqui por mim novamente. Porque eu estarei dando meu filho, você tem que ser esse, né? Você tem que ser semelhante a mim, a Deus. Porque é como está escrito lá no livro de Efésios: seja imitador de Deus. Então o homem deve ser imitador de Deus, porque aqui já ele está mostrando, aqui no livro de Gênesis 3, 21. Começa aqui a nossa imitação, tá entendendo? Porque lá ele fala: seja imitador de Deus, como filhos amados. Imitador porque dizimou o seu filho, né? Depois o próprio Jesus disse que ele se deu como oferta e sacrifício. É o que nós temos que fazer: se dar ao Senhor, se dizimar ao Senhor, se ofertar, se sacrificar ao Senhor, em todo sentido, meu amado, minha amada.
é no corpo, é na alma, é no espírito, é nas nossas práticas, é em tudo. Mas as pessoas não querem. Elas querem fazer aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham. Por isso, nós voltamos a frisar e dizer, né, que é importante você entender essa parte, tá certo? Bom, esse é um dos primeiros estudos nossos que nós estamos começando, é quando nós começamos ali. Nós começamos lá em Gênesis, tá certo? Nós vamos ter outras oportunidades e eu quero que você entenda e aprenda a fazer a vontade de Deus, tá certo? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, consagra esta água para que o Senhor possa dar o entendimento a este homem e a essa mulher, e que a glória e a graça do Senhor seja derramada sobre esse casamento, sobre esse noivado, sobre esse namoro, e que eles possam, meu Deus, procurar os teus servos, meu Senhor, para aconselhar-se com eles, para que eles possam se reconstituir novamente para contigo, como Adão tinha que procurar a fazer e obedecer os teus preceitos, as tuas palavras, e ali não teve mais o contato contigo, mas o Senhor apareceu a ele, e aí o Senhor mostrou o que ele deveria fazer para que pudesse ter o contato direto com o Senhor. Que assim seja, por intermédio desta água, consagra, abençoe esse noivado, esse casamento, esse namoro, e que eles possam ter temor e tremor e respeitar os seus mandamentos hoje, amanhã e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá então, meu amado, minha amada, entregamos às tuas mãos este relacionamento, o primeiro estudo sobre um casamento, como vai se dar. Amém? Seja feita a vontade sua.